Quando meus pais chegaram ao interior do Piauí, décadas atrás, viveram algo tão perturbador que carregaram o resto da vida em silêncio. Moravam em uma cabana simples, afastada de tudo, iluminada apenas por uma lamparina de azeite. A água vinha de um poço cavado pelo meu pai, e cada tarefa exigia esforço. Ainda assim, seguiam tentando construir uma vida. Eu ainda nem existia quando tudo aconteceu. Cresci sem saber de nada, porque meus pais esconderam a verdade para me proteger. Só descobri aos 15 anos, quando um amigo da família comentou, por descuido, que algo terrível havia ocorrido e que aquilo quase tinha me afetado também. Quando fui perguntar a meu pai, ele se enfureceu e me proibiu de tocar no assunto. Mas depois que meu tio confirmou a história, eu soube que era real, e que era muito pior do que eu imaginava. Naquele tempo, meu pai trabalhava como marceneiro, e para cumprir prazos, muitas vezes chegava tarde da noite. Minha mãe ficava sozinha na cabana. Certa tarde, ao recolher roupas no quintal, ela viu um homem barbudo observando de longe, parado entre o capim. Assustada, correu para dentro e trancou a porta. Horas depois, perto das 7 da noite, enquanto preparava a janta, ouviu algo cair na sala. Foi ver o que era, e encontrou um gato estranho parado no meio do cômodo, fitando-a com olhos que não pareciam de animal. Um frio percorreu a espinha dela. Intuindo que era algo sobrenatural, pegou o sal e jogou contra o bicho. O gato arqueou as costas, emitiu um som gutural e fugiu. Mas no escuro do quintal, ela viu claramente. Antes de desaparecer, ele se transformou em uma pessoa que saiu correndo em disparada. Quando meu pai chegou, procurou pelos arredores, mas não encontrou ninguém. Algum tempo depois, ele foi contratado para construir um tanque em um sítio distante. O serviço incluía hospedagem no local, então ele e minha mãe partiram cedo, levando apenas algumas roupas e comida para 2 dias. A viagem, feita em cima de um jumento pela estrada deserta, durou horas. Quando anoiteceu, acamparam à beira do caminho. Foi ali que testemunharam algo impossível de esquecer. No meio da madrugada, acordaram ao som de canto e passos. Minha mãe foi a primeira a ver. Uma procissão caminhava pela estrada escura, segurando velas acesas. As pessoas eram deformadas, algumas com rostos de caveira, e nenhuma delas tocava o chão. Flutuavam lentamente, como sombras vivas. Quando passaram, meu pai lembrou que havia um cemitério nas proximidades. Talvez fossem almas vagando atrás de luz e orações. Apavorados, esperaram o amanhecer, montaram no jumento e seguiram viagem. Quando chegaram ao sítio, foram recebidos pela esposa do patrão, já que ele estava fora. Foram alojados em um quarto simples nos fundos, e o serviço começaria no dia seguinte. À noite, enquanto minha mãe jantava no luar, viu novamente o mesmo gato que havia atacado na cabana semanas antes. Avisou meu pai, mas o animal desapareceu antes que ele pudesse atingi-lo. No dia seguinte, já no trabalho, meu pai ouviu minha mãe gritar. Ao correr para o quarto, encontrou o homem barbudo parado na porta. Era o patrão recém-chegado. Ele fingiu surpresa, dizendo que só procurava ferramentas. Mas quando minha mãe o reconheceu como o mesmo homem que rondava sua antiga cabana, meu pai soube que havia algo muito errado ali. Mesmo desconfiados, eles precisavam concluir o serviço para receber o pagamento. Alguns dias depois, uma vaca apareceu enforcada dentro do tanque em construção, presa a uma corda como se tivesse sido levada ali de propósito. O patrão acusou meu pai de negligência e descontou o valor do animal do seu pagamento, deixando-o praticamente sem nada. Minha mãe percebeu que tudo parecia uma armadilha, um jeito de obrigá-los a permanecer trabalhando naquele lugar. E o pior, o patrão começou a tratá-los de forma cada vez mais estranha, insistindo que deveriam morar ali definitivamente. Foi quando o pesadelo se aprofundou. Na manhã seguinte, encontraram um jumento esfaqueado no curral. Sem o animal, não tinham como voltar para casa. O patrão alegou que não era responsável pelos bens dos empregados. O óleo crescia nos olhos dele, como se estivesse esperando o momento certo para algo pior. Naquela noite, despertaram com a porta sacudindo violentamente. Unhas arranhavam a madeira como se uma criatura enorme tentasse arrancá-la à força. Minha mãe correu para baixo da mesa, enquanto meu pai empunhou um facão. Quando abriu a porta, viu algo inumano. Um bicho com forma de burro, mas com traços humanos retorcidos. Olhos cheios de ódio, dentes grandes,
Uma sombra viva, uma coisa que não deveria existir. O monstro tentou entrar pela janela, mas meu pai golpeou o seu rosto, acertando o olho. O monstro recuou, uivando de dor, e fugiu para o mato. Minha mãe passou mal, tremendo. Meu pai tentou acalmá-la com o chá quente e decidiu que não esperariam o amanhecer. Ainda no breu, fugiram, não pela estrada, mas por dentro da mata para despistar o patrão, porque agora tinham certeza. Aquela criatura era ele. Ele era a besta, como diziam os antigos, um homem que se transformava em animal. Horas depois, viram de longe um grupo armado com lamparinas. Entre eles, o patrão, agora com um pano amarrado na cabeça, cobrindo justamente o olho que meu pai havia ferido. Se os encontrassem, não sobraria ninguém vivo. Meu pai pediu silêncio absoluto. Só quando o grupo sumiu na escuridão, eles seguiram caminho. Ao amanhecer, encontraram uma pequena casa perto da estrada. Pediram água. A senhora que os recebeu perguntou assustada se eles eram o casal procurado pelos homens que haviam passado ali na madrugada. Quando meu pai contou tudo, a mulher confirmou que o patrão era conhecido por crueldade e por práticas estranhas. Muitos acreditavam que ele realmente se transformava em besta. Ela também revelou algo que deixou minha mãe paralisada. Disse que eu estava grávida de alguns meses e que o patrão, a fera, queria feri-la para passar a maldição para a criança, para mim. Aquela não havia sido a primeira vez que o gato ou o homem rondava minha mãe. A senhora os ajudou e guardou o segredo. Meus pais tomaram outro caminho e caminharam até encontrar meu tio que os escondeu até meu nascimento. Quando a poeira baixou, meu pai retomou o trabalho e reconstruíram a vida. Tempos depois, souberam que o patrão havia morrido e sentiram pela primeira vez que estavam realmente livres. Se minha mãe tivesse sido ferida naquela noite, eu jamais seria quem sou hoje. Talvez carregasse dentro de mim a mesma maldição. Mas Deus, como minha mãe diz, foi justo. Quem ficou cego e condenado foi o homem que se escondia sobre a pele da besta. E essa foi a história que meus pais carregaram em silêncio por tantos anos, tentando me proteger daquilo que enfrentaram na escuridão do passado.